Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós, de maneira nenhuma, celebramos um dia triste ou tomado pela tristeza. Não. Também nós não somos aquele tipo de gente que celebra a morte pela morte. Não. Nós celebramos a vida que vence a morte. Porque essa é a nossa fé. E quem nos garante isso é o Cristo. Porque Ele venceu a morte. E por isso ela não tem mais a última palavra. E por isso nós cristãos católicos não podemos ser gente que teme a morte. É muito estranho quando a gente conversa com alguém e pergunta assim: qual o seu maior medo? E a pessoa responde: morrer. É uma coisa estranha. É claro que nós não devemos desejar a morte, aí tem algum problema, não? Mas não devemos ter medo da morte. Por quê? Porque a morte para nós não é e nunca foi algo ruim. Não é e nunca foi algo que nos leva para algum tipo de condenação. Não. A morte é o estado final da vida. E por isso é o caminho pelo qual nos fará chegar a Deus. Não tem como ver a Deus se não morrermos. E também não é segredo para ninguém que todos que aqui estamos, mas dia menos dia, morreremos. Chegará este momento. A morte baterá à nossa porta. E nós precisamos, então, estar prontos para quando chegar este momento. Então, no dia de hoje, a gente vem ao cemitério, a gente lembra dos nossos entes queridos. Amanhã, celebraremos a comunhão de todos os santos, também recordando aqueles que já nos precedem no céu, porque nós somos gente da esperança. É a esperança que deve motivar a nossa vida. E é a esperança que deve nos conduzir. Por isso, não devemos ter medo da morte. Pelo contrário, devemos viver a nossa vida de maneira que, quando chegar o momento de nos despedirmos deste mundo, deixarmos atrás de nós rastros de luz. Então, ao invés de termos medo da morte, devemos procurar bem viver. Ao invés de ficarmos preocupados o que vai ser depois que morrermos, devemos nos preocupar o que é agora a nossa vida. O que nós estamos fazendo agora deste dom precioso que Deus nos deu. Porque é a consequência dela que nos fará ver a Deus face a face ou estarmos longe dele. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o dia de hoje não deve ser para nós um dia onde ficamos tristes, cabisbaixos. Não, de modo algum. Deve ser um dia onde, sim, lembramos com saudade, com carinho, com afeto daqueles que nos deixaram, fazemos as nossas preces por eles, mas também pensamos com muita sinceridade a quantas anda a nossa vida. E se hoje a morte batesse à nossa porta, o que deixaríamos atrás de nós? Esta deve ser o grande questionamento que deveria impulsionar a nossa vida. Porque pelo batismo, todos somos chamados à santidade, que vamos celebrar essa comunhão e esse mistério amanhã. E é a santidade que deve conduzir a nossa existência. É claro, nós bem sabemos que nem todos teremos os nossos nomes escritos nos rolos dos santos, mas nem por isso seremos menos santos, ou o convite é menor para nós. Não. Alguns chegam aos altares para nos servirem
de modelo, para nos servirem como aquele exemplo a ser seguido. Mas nós devemos todos, com muita insistência, buscar viver santamente, buscar fazer a vontade de Deus, buscar fazer com que a nossa vida seja uma bonita expressão do amor de Deus. Aí sim, quando chegar o nosso momento de partirmos desta vida, encontraremos o Senhor no céu. E lá, na eternidade, seremos felizes com aqueles que já estão junto de Deus. Quando a morte, de maneira cristã católica, é assim entendida, ela não nos dá medo e nem deve causar esse tipo de sentimento. Mas, do contrário, deve nos impulsionar a bem viver. Deve nos impulsionar a vivermos bem, com Deus, com os irmãos e conosco mesmos. Que a celebração dos fiéis defuntos nos recorde exatamente isso, a nossa finitude, mas também aquela marca bonita que Deus coloca em nós, que é a capacidade de estarmos com Ele no céu, que é a certeza de que aqui não é a nossa morada definitiva, mas é estarmos um dia no céu, nos impulsione a vivermos bem aqui, para no aqui e agora da nossa vida seja uma antecipação do que será viver um dia com Deus no céu.